Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Já vamos entrar em oração para assim agradecer a Deus, né, por mais um dia que Ele nos deu, por mais uma noite, por mais uma madrugada na presença dEle. Momento de nós agradecer a Deus. Hoje nós temos um ensinamento, né, para as crianças, os jovens, os adolescentes, que precisa ouvir o conselho do seu pai, ouvir o conselho da tua mãe. Quantos jovens estão perdidos praticamente, não querem mais ouvir o conselho dos pais. Mas o Senhor Jesus, ele deixa a dica, né, na palavra dele sobre o dever dos filhos e também o dever dos pais. A Bíblia, irmão, deixa uma dica, é como se fosse um dicionário, né? E às vezes as pessoas passam despercebido, não querem conhecer, né, a Deus. E às vezes, uma simples coisas, passa por situação difícil e sem saber por quê, né? Há uns tempos atrás, os filhos respeitavam os seus pais. Hoje é totalmente diferente. O pai falava com os filhos e eles abaixavam a cabeça, assim, ouvindo seu pai, o conselho, e tinha um respeito, tinha um comportamento totalmente diferente. E hoje você vê completamente diferente. O pai passou a ser filho e o filho passou a ser pai, né? Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não mudou. Ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo. Para muito não, né? Para muito Deus não é o mesmo. Mas para quem conhece realmente, verdadeiramente, sabe que Deus não mudou. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, no seu capítulo 4. Vamos ler no capítulo 4 até o versículo 5, para nós aprender um pouco da palavra de Deus. Mas antes de eu ler, eu gostaria que você, pai, tire um tempo para ler a Bíblia, para ensinar o teu filho a um comportamento, né, na doutrina, né? Só assim você vai ter uma família abençoada por Deus. Você ainda continua sendo cabeça, né? Você ainda continua sendo responsável pela criação do seu filho. Como digo, o pai não é só a parte do pai, mas também a parte da mãe, né? Vamos ler aqui. Olha o que a Bíblia diz e depois vamos tirar uma conclusão. O que Deus está passando para nós nesta noite. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, para assim nós estar dando prosseguimento na obra do Senhor. Gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Quando nós entrar aqui, você vai ser o primeiro a receber a oração, a palavra de Deus.
a segurança na sabedoria. Né? Ouve, filho, a instrução do pai, e estais atento para conhecer a prudência, pois dou vós boa doutrina, não deixe a minha lei, porque eu era filho, tênero na companhia do meu pai, e um único diante de minha mãe, né? Um único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça, nem te aparte da palavra da minha boca, né? Então ali, observe a palavra aqui no versículo 5, Deus manda que os filhos adquire a sabedoria, né? Adquire a inteligência, né? E não te esqueça e nem te aparta das minhas palavras. Mas hoje é diferente. Hoje o pai dá uma ordem ao filho agora, nesse momento. E não basta nem ele dar dois passos, ele já esqueceu. Ele já não segue a orientação dos seus pais. Mas se um coleguinha chegar para ele e ensinar qualquer coisinha que for, ele aprende rapidinho. Hoje está praticamente uma criação totalmente fora da palavra de Deus. Se o pai diz é isso, ele fala não, é aquilo. Se o pai diz vá por esse caminho, ele diz não, vou por esse. Se o pai fala não vá, ele eu vou. Totalmente diferente a criação. Hoje você não pode mais bater no seu filho, não pode mais educar seu filho, que a justiça já está em cima, né? O melhor ensino, quanto filho tem se perdido, né? Porque gosta de ouvir mais os mau conselho de amigo do que o próprio pai. No entanto, os filhos sábios dão atenção aos que os seus pais dizem e não despreza a palavra daquele que só lhe quer bem. Assim como a exaltação dos pais são os melhores ensinos que um filho pode receber, né? E totalmente você vê diferente. Um pai dava uma ordem ao filho, ele no instante acatava aquela ordem. Ele respeitava a ordem do pai. O mundo era outro, irmão. O mundo tinha outro brilho. Mas hoje, se o pai der uma ordem ao filho, basta ele sair para a escola ou para brincar na rua, ele já vem com outra ordem.
Hoje não existe mais respeito entre filho e pai, irmão. Eu me lembro que quando minha mãe dava assim, mais ou menos, final de semana, um dia de domingo, minha mãe arrumava nós, tinha mais irmão, se arrumava todo mundo para ir para a igreja. Tudo direitinho, arrumadinho, botava na frente, levava, chegava dentro do culto, lá na igreja, no templo, senta aqui e não levante. E quando a gente queria beber água, a gente tinha que ouvir, falar no ouvido da nossa mãe: estou com sede, posso beber água? Ela vai por esse caminho aqui, ó, cabeça baixa, para não atrapalhar o culto. Mas hoje, você chega em uma igreja, você não consegue se concentrar. É criança para lá, é criança para cá, e os pais acham normal. Atrapalha o culto, irmão. Atrapalha o ensinamento que o servo de Deus está ali ministrando. Outra coisa é você ir na casa de um amigo, de uma amiga, de um conhecido, e você está conversando com aquele conhecido ali, aquele amigo seu, e o filho dele passa para lá e para cá, para lá e para cá, atrapalhando a prosa que você está tendo ali. Então você vê que o comportamento não é como antigamente. Há uns tempos atrás, quando você estava ali conversando com seu compadre, com um amigo, um conhecido, a criança não podia passar pelo meio. Ele tinha que abaixar a cabeça e pedir licença e perguntar no ouvido do pai: posso passar? Ou então passar por trás para não atrapalhar aquela conversa ali. Hoje você está conversando e o menino está ali perto, ouvindo a conversa, e desmente no teu rosto, de cara a cara, fala assim: não, é errado, não é assim não, foi assim, assim, assim. O pai é isso mesmo, ele lembra. Então, o problema todo não é o mundo, não é a humanidade, mas assim é um temor que o pai deixou de ter, primeiramente com Deus e também em educar o seu filho. Quantas crianças hoje não está sendo sequestradas, até às vezes mortas, e outras coisas assim, né? Agora, por que está acontecendo isso, irmão? Olha o comportamento que um pai dá ao seu filho dentro de casa. Olha o comportamento que uma mãe dá para sua filha dentro de casa. A vestimento, o veste, a roupa, né? Às vezes o filho: minha mãe, eu quero isso. E às vezes não tem condição de dar. Mas a mãe faz o sacrifício ali para dar, né? Você pai, você mãe, tem que saber dizer sim e também não. Está na palavra de Deus. Tem que ser sim, sim ou não, não. Ou você é ou você não é. Como a Bíblia diz: educar o teu filho num caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviará. Não é os maus costumes, é o bom costume. O que você gostaria que seu filho fosse quando crescer? Um doutor, um médico, um mecânico, uma autoridade? Então você tem que começar de agora, orientando ele no caminho. Porque se você não educar o teu filho agora, o mundo vai educar de outra forma, né? Observe que a palavra de Deus deixa bem claro para nós, né?
Assim como a exaltação dos pais, né, são os melhores ensino que um filho pode receber. A direção do Deus Pai é o melhor caminho que pode seguir. É o melhor caminho que um filho pode seguir. É o melhor ensino que um filho pode adquirir. É do seu pai. Então, cuidado no que você vai falar para ele. Ensine ele. Oriente ele. Tem cada tipo de brincadeira, irmão, que eu vejo as crianças brincando e às vezes eu me sinto até triste, né? Será que o pai não está vendo que isso não vai dar certo, né? É uns tipos de música que as crianças estão se envolvendo, uns tipos de dança que as crianças, eu estou falando criança, irmão, não é adulto, está se envolvendo. Por isso que o mundo se encontra dessa forma. Então a Bíblia diz que nós, pai, deve dar um bom exemplo aos nossos filhos. Porque o Senhor dá um bom exemplo para nós. O que Deus quer para nós? Aí eu faço a pergunta, o que você quer, também quer para os seus filhos? Deixe um mandamento para ele seguir. Só assim ele não vai se desviar desse mandamento. Que Deus te abençoe, né? Não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar também o seu joinha aí, compartilhar também para mais pessoas ouvir a palavra de Deus, né? Vamos entrar em oração, orar por todas as crianças do país e do mundo. Senhor Deus e Pai, aqui eu entrego nas tuas mãos todas as crianças. Eu entrego todos os pais também, em família, para que o Senhor venha orientar cada um deles, para que ele venha dar um bom exemplo para os seus filhos, um bom ensino para os seus filhos. Que o Senhor venha abrir os olhos dele antes que seja tarde. Há um versículo na Bíblia que diz: ensina os seus filhos num caminho que ele deve andar. E eu tenho certeza, meu Deus, que esse caminho é verdadeiro. Que o Senhor venha cada dia mais orientar os pais a dar um bom exemplo, uma boa educação para os seus filhos, livrando, Pai, cada um de uma enfermidade, de um acidente, de uma rebeldia. Venha trazer para eles um bom comportamento, dando assim força para os pais e sabedoria também para as mães. Abençoa todos e guarda nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, né?
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fique todo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.